Boa noite, amados do Senhor. O Senhor nos ama, né? Tem um trecho lá em Apocalipse. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o Elton ou Isaac lembra aí, é logo no capítulo 1. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu É um compartilhar 5, aqui João. também. Hein? Um 5. Um 5, compartilhar com os irmãos aqui. Olha que coisa maravilhosa. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós somos amados do Senhor. Isso é muito bom. A gente estava vendo aqui a situação da irmã, estava falando aí que está com a pressão alta, e aqui nesse mundo, esse mesmo que nos ama, nos deu uma exortação, né, através dos discípulos ali, né? Irmão, eu vou pedir para vocês ajudarem também nesses versículos aí, né? O Senhor diz assim, no mundo tereis aflições. Eu não sei se é João 14 ou 12, acho que é o número par. Quem achar primeiro aí já fala. Não sei se é 16, deixa eu ver aqui. João 16:33. João 16, 33. Pronto, é que é no finalzinho, ó. É bom para gravar, né? Que a gente fala, mas a gente às vezes não grava, né? Onde tá. Deixa eu ver se a gente lê um pouco antes. Deixa eu ver aqui se é uma. Pronto, vamos ler desse parágrafo aqui. 28. Saí do Pai e vi ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ou Elton, você quer ler e comentar alguma coisa aí até chegar ao finalzinho? Vai até onde aí, Dó? Na Até verdade, o 33, né? é até o 33 aqui. Deixar para algum irmão que também queira. Tá. Eu vou ler aqui. Se algum não tiver algum pensamento aí também, pode ficar à vontade. Pronto. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Baixa um pouquinho, deixa eu ver. E vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que tu sabes tudo, e não has mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui o seu próprio Senhor Jesus diz assim: Eis que chega a hora e já se aproxima, e que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Isso aqui são os discípulos deixando o Senhor só. Mas o Senhor diz assim: Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E aqui ele conclui: Tenho-vos dito isto para que em mim, ou seja, nele mesmo, a situação que o Senhor vai estar passando, para que em mim tenhas paz. E agora ele fala que no mundo tereis aflições. O que seriam essas aflições que a gente terá aqui no mundo? Porque o Senhor, aqui ele não diz assim, no mundo, talvez
talvez tenham aflições. Vou fazer uma pergunta aqui ao irmão Isaac. Ô, Isaac, o que seriam essas aflições, Isaac, que o senhor está falando aqui? São vários, né? A princípio, por sermos, né, cristãos, há um contraste, né, com o mundo. Então, acredito que se há perseguições, né, dentro da própria família, a verdade, né, por conta da verdade, né, isso já são aflições que nós vamos passar aqui. Pode desanimar em algum momento, né, principalmente quando é familiar, né, quando você tem um embate, né, com a própria família, não é fácil, né, mas o Senhor pede para que a gente tenha ânimo, porque Ele já venceu, né, esse mundo mal, e de mentiras, né, de muitas ilusões. Eu acredito que uma das aflições, né, um ponto a se olhar, pode ser esse daí. Pode ser que tenha mais. Pode falar, Welton, desculpa. Não, eu me lembrei aqui de uma questão também que a gente deve observar, é a questão da situação do nossa, né, de como criaturas caídas, né, o pecado, quando entra no mundo, ele fez um estrago, né, na criação de Deus, por culpa da desobediência do homem, né? Então, Paulo fala que até a própria natureza geme, né, por causa do pecado, né? E tudo que o pecado trouxe de mal para a criação de Deus. Então, há esse aspecto também das aflições que aflige, né? Tanto o crente quanto o incrédulo. Paulo fala que nós sofreremos tribulações na carne. Acho que em 1 Coríntios, quando ele está falando do casamento, aí em Romanos vai falar da questão do pecado, né? Que a própria natureza geme em dores de parto aguardando porque sabemos que toda a criação geme, é a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, toda a criação, né? E aí, o que acontece? O crente, o cristão, a diferença é que ele é ele é um, ele é especial com relação ao incrédulo. Deus ama todos os homens, né? Mas ele tem um cuidado especial com os filhos, com os dele, né? Os que ele salvou. Então, a, as aflições podem vir para o crente e pode vir para o incrédulo. Nessas questões que eu digo, né, de sofrimentos aqui nesse mundo, de doença, de falta de emprego, de, como o Isaac falou aí também, problemas de perseguição e tal. Mas a gente tem a palavra do Senhor, né, que nos garante que Ele nos consola, nos sustenta, que todas essas coisas que acontecem têm um propósito maior, né, que é para o nosso bem, é para a gente conhecer mais de quem é essa pessoa que nos salvou aqui ainda neste mundo, né? Então, essas tribulações, provações, aflições, tem um propósito, né? Tem vários, a gente sabe, né? A gente não pode falar que é um propósito, né? São vários. Deus, na sua sabedoria, ele sabe o porquê de cada coisa, né? Que ele permite. E a outra coisa também que a gente deve entender é que não tem nada, absolutamente nada, que não está sobre o controle e os olhos do Senhor que acontece com o cristão, né? Todas as coisas que acontecem, no sentido de aflições também, né? Não só as coisas boas, mas nas aflições também. O Senhor tem um propósito, né? e,
E assim a gente segue, conhecendo mais dele, né? Como ele sustenta a gente nas dificuldades, como ele ensina a gente nas dificuldades, a paciência, a dependência, tira muita coisa da gente, né, que a gente tem, aquele autoconfiança e sujeição, essas coisas. Então, assim, por conta do pecado, existe um pensamento, pelo menos no sistema religioso, que o cristão ele está livre dessas coisas, mas não é verdade isso, né? A gente sabe que não é verdade. Está todo mundo no mesmo barco. Agora a gente é especialmente cuidados pelo Senhor, né? E por conta do pecado acontece muitas coisas com a gente, né? Que o pecado entrou no mundo. Enquanto isso, a gente tem, enquanto a gente não sai desse mundo que está arruinado pelo pecado, né? A gente tem aí o cuidado especial do Pai, né? Do Senhor Jesus Cristo, sempre com a gente. Ele fala que nunca, eu acho que vos deixarei, jamais vos deixarei, nunca vos deixarei, jamais vos desampararei, alguma coisa nesse sentido, assim. Então é a palavra de Deus que é fiel, né? Se ele diz, é porque assim, às vezes na nossa fraqueza, a gente está na carne, a gente não consegue muito descansar nisso, né? Isso é normal. A gente, às vezes a gente fica preocupado, isso é normal, porque a gente ainda está nessa carne. Não devia, né? A gente devia confiar plenamente no Senhor. Mas a nossa carne, ela sofre. Quem é que não sofre com dor? Quem é que não sofre com preocupação? Quem é que não sofre com filho? Quem é que não sofre, né, com, com a, com a escassez das coisas, né? Com a dificuldade de prover para a família? Quem é que não sabe? Nós sofremos com isso. Mas, Isaac até postou o versículo aí, mas a gente tem o Senhor, né? E nisso a gente deve ser gratos, porque ele não, ele não dá, não há provação, né? Além das nossas forças. Ele não permite, né? Provação além das nossas forças. Ele sabe até onde a gente suporta. Eu vou ler aqui, Isaac postou aí, seja a vossa vida. Aqui ele fala no sentido de provisão, né? Para as coisas aqui da terra, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então é nesse sentido aí que a gente deve olhar para a palavra e confiar, né, que a palavra do Senhor é quem disse, né, foi o Senhor e ele é fiel, né? Oi, irmão. Boa, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, dá. Ah, o computador caiu aqui de vez aí de novo. E é justamente nessa hora da meditação que ele gosta de desligar. Mas é isso aí. Eu vou compartilhar se algum irmão quiser falar alguma coisa aí, viu? Ô, Welto, acabei que eu nem ouvi muito que você falou aí que caiu.
Mas o assunto era esse aí, como o irmão Isaac falou e que você está falando, sobre essas questões de aflições aqui no mundo, né? Que o Senhor falou em seus discípulos. Assim como o Senhor foi perseguido, assim como ele foi rejeitado, foi injuriado, essas aflições também seguiriam os discípulos, nós também. Tem um versículo que eu queria lembrar aqui, é que a justiça sofre. Se algum irmão conseguir achar aí, vai ser bom. Mas um cristão aqui nesse mundo, o Senhor já deixou já bem claro para ele que não vai ter boa vida, porque estamos em terreno inimigos, de inimigo, né? Em terreno inimigo. E a nossa parte é realmente, de um lado negativo, é o sofrimento, e do lado positivo é ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então a gente vai encontrar injustiça em tudo que a gente olhar aqui. O irmão uma vez trouxe um assunto dizendo assim, que hoje a gente olha ao redor e vê que é o dia do homem. Hoje é o dia do homem. Então a gente vê várias injustiças que acontecem. O irmão colocou aqui Mateus 5:10. Vamos ler lá também. E se a gente for no mercado comprar alguma coisa, a gente vai ver que está existindo injustiça naquele valor, alguma coisa ali. Se a gente vai se consultar com médico, ou seja, no sistema único de saúde, o SUS, ou numa clínica particular, há injustiça também da parte de muitas outras situações nesse mundo aqui. Em tudo que a gente olhar para o lado, a gente vai ver que existe injustiça. Aqueles que querem viver piamente vão sofrer perseguições. E vai sofrer também por causa da justiça. A gente encontra isso lá em Pedro sendo falado, né? Então, o cristão, que ele tem uma nova natureza, uma nova vida, essa nova vida, ela quer obedecer aos mandamentos de Deus. Nesse mundo aqui, ela vai encontrar barreira. Então, a gente vai sofrer. Além desse sofrimento, né, por sermos cristãos, por termos vida nova, o Espírito Santo habitando em nós, a gente vai sofrer também, como o irmão falou aí, o Elton, por causa do pecado que entrou nesse mundo. Então a gente vai sofrer enfermidades, né? E o corpo que nós estamos ainda nesse mundo é um corpo de humilhação, está se deteriorando, a gente está envelhecendo e vai ficar realmente doente, não tem para onde correr. Só que a gente precisa, né, sempre em tudo, olhar para o Senhor Jesus. Olhar para o Senhor Jesus, porque Ele venceu o mundo e em tudo nós somos vencedores nele. Quando a gente está com a nossa mente abalada, o nosso corpo também sofre. O nosso corpo sofre. E aí, como a irmã falou, né, está chateada, tá, essa coisa toda, e a pressão aumenta. A pressão do corpo está com pressão alta, aí vem, já tem que tomar um medicamento, essas coisas todas, né? Mas é muito bom quando a gente está junto, em meditação, para a gente sempre relembrar, a gente está sempre lembrando que esse mundo aqui não vai nos oferecer nada que preste. E também a nossa condição aqui, nesse mundo, também não é, não é agradável para a gente. Então, o que é que nos vai trazer consolo? É saber que realmente a gente vai passar por essas dificuldades, por esses problemas aqui nesse mundo. É acidente, vai ser a perda de um ente querido, enfermidade, ou seja, em nós mesmos, ou seja, da parte de algum ente também, de algum amigo, emprego, desemprego, né? Vai ter isso. Muitas dificuldades, são várias coisas mesmo. Antes de botar o versículo aqui do irmão, o irmão colocou, né? Mateus 5:10, Fernando Victor.
eu quero colocar um versículo que fala de Epafrodito, que ele estava doente, quase à morte. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não sei se é Filipenses. Paulo fala sobre isso aí. Se algum irmão lembrar. É o 2:25. Deixa eu ver. Não é. Não, eu acho que né, nessa parte que fala dele, da enfermidade dele, é isso? Não seria Trófimo, não? É Trófimo. Ou tem um outro também que era cooperador de. Tem Trófimo, mas tem Epafrodito também. É Tem aquele um outro assim, que mas Deus. fala. Paulo fala que ele expôs a própria vida, né? Que ele doente e ainda estava ajudando. Filipenses 2:27. Aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Julguei com todo o necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Eu não sei se quando Paulo fala aqui meu irmão, não sei se é irmão realmente de sangue, não sei se algum irmão tem algum conhecimento disso, mas aqui, a gente continua aqui. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijei, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha que coisa, né? Esse Epafrodito aqui diz que pela obra de Cristo chegou até a morte, e ele não fez caso da vida dele, para quê? Para suprir o que estava faltando para Paulo. Está registrado o nome desse homem aqui, desse irmão, aqui nas Escrituras. E até o irmão, ele chama a atenção de uma coisa muito interessante, que é para a gente descansar mais no Senhor, quando as coisas acontecem com a gente, né? Ele diz assim, e de fato estava doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele. Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo aqui não fala que estava em oração por esse irmão Epafrodito. Poderia estar, mas não é mencionado aqui oração por ele. Mas que Deus, mesmo assim, se apiedou dele. E tem um momento aqui que ele fala também, no 26, esse aqui que Epafrodito, porquanto tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado. Olha a questão aqui. Esse Epafrodito, ele estava angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Ou seja, quem estava preocupado com os irmãos era Epafrodito, porque
os irmãos ficaram sabendo que ele estava doente, então ele começou a ficar angustiado, preocupado com os irmãos, para que não ficasse preocupado com ele. Porque logo aqui embaixo diz assim, que ele não fez caso da vida da sua própria vida. A gente às vezes lê essas coisas, né, e passa direto, né? E depois Paulo vem dizendo que de fato ele estava doente. Deixa eu ver uma outra versão aqui. Então, não tinha muita saudade de vós. E porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado por terdes sabido que ele estava doente. Ele estava angustiado, ele estava com enfermidade, mas ele ficou angustiado porque os irmãos, que tinham muita afeição por ele, ficaram sabendo que ele estava doente. Então ele se afligiu, ele ficou angustiado com isso. O que é que nos faz pensar isso aí, que o irmão até falou assim, a gente não precisa estar preocupado com a nossa vida aqui, porque a nossa vida realmente está guardada em Cristo. Então a gente não precisa ter autopiedade de nós, porque a gente já sabe que as coisas vão realmente acontecer conosco aqui. Isso para nós, no caso assim, isso para mim é um consolo, né? Porque muitas vezes a gente passa por certas situações aqui nesse mundo e aí eu fico muito preocupado comigo. E se eu fico muito preocupado comigo, aí eu começo também a padecer mais. Agora, só que o caso aqui de Epafrodito, ele não estava preocupado consigo mesmo, mas ele estava angustiado porque os irmãos estavam sabendo que ele estava doente e iriam ficar preocupados com ele. Olha que coisa. E depois aqui é registrado que ele não fez caso da vida para suprir aqui o que tinha falta, né, do serviço para Paulo. E era o quê? Por causa da obra do Senhor. Não fala de oração feita para ele, mas que Deus se apiedou dele. Isso é muito bom a gente entender, irmãos, porque muitas vezes, sabe, a tendência nossa é se desesperar logo com alguma coisa que aconteça conosco. Mas a gente já aprendeu aqui algumas vezes aqui que existem provas que Deus permite que a gente passe nesse mundo. O que são essas provas? Vem através de enfermidade, vem através de dificuldades nesse mundo, como desemprego, vem através de algo que aconteça com algum ente querido nosso. Então, essas coisas podem vir para que a gente olhe mais para Deus e esqueça mais da gente. E deixe tudo na mão de Deus. Essas injustiças que a gente passa aqui nesse mundo, o professor disse assim, dai lugar à ira. A mim pertence a ira. Eu não lembro onde é que está agora esse versículo. O Senhor vai julgar tudo que o homem fez aqui, não vai passar nada. Romanos 12. Romanos 12. 12:19. Eu estou pensando é 12:19. Obrigado, irmão. Que bom. É 12:19, não é isso? Pronto. Eu estava tentando lembrar do versículo ontem. Obrigado, viu? Primeiro aqui, né? Deixa eu ver aqui um pouco antes. Vou pegar só daqui do 18. Se possível, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí vem falando mais algumas coisas aqui, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a parte nossa, vencer o mal com o bem, fazendo o bem.
E a vingança pertence ao Senhor, porque a ira do homem não produz justiça para Deus, né? O que é que a gente deve fazer sempre quando formos injustiçados aqui nesse mundo? É difícil da gente tomar certas a atitude correta é difícil, mas a gente tem a palavra de Deus para nos orientar, e se a gente realmente der lugar, como está falando aí, de dar lugar à ira, que é a ira santa de Deus, com certeza o resultado vai ser os melhores. Quando acontece algo com a gente realmente quer logo rebater. Não é isso? Quer realmente rebater. Então, é por isso que eu estou dizendo, é realmente difícil. Quem está falando aqui também não faz isso com essa facilidade, mas a gente sempre deve lembrar, pensar, meditar no que Deus está falando. Se a gente crê no Senhor Jesus, a gente crê no poder dele, na justiça dele, a gente deve estar sempre lembrando disso. Porque não tem como a gente não passar por injustiças aqui nesse mundo. Não tem como a gente não passar por aflições. Se for pelo nome do Senhor, se for pela justiça, pela consciência para com Deus, em tudo a gente vai sofrer aflições. Então é muito importante, irmãos, a gente estar assim, sempre nesses momentos que a gente julga, né? Um momento ruim, a gente sempre pensar logo em Deus. Olha, eu já sabia que isso vai acontecer. Porque o Senhor já tinha avisado. Existem relatos também nas Escrituras. Existem relatos de outros que não deram nem caso, não fizeram nem caso da sua vida, ou seja, não se importaram com o que estava acontecendo com ele, confiando em Deus, e foi até o fim, e Deus se apiedou dessa pessoa, deu saúde, restaurou essa pessoa. Muitas vezes, até no grupo, né, do Zap, alguns irmãos sempre tendem a colocar: irmãos, ore por mim, ore pelo meu filho, ore por meu parente, ore por uma pessoa assim, ore por um assado, tal e tal e tal. A gente deve realmente orar. A gente deve realmente orar por todos os santos, sim. A palavra manda que a gente ore por todos os santos. Geralmente, quando Paulo e outros irmãos aí falam que ore por mim, é mais na questão da obra do Senhor, né? Não é nem orando por causa de alguma enfermidade que ele tem ou por alguma situação que ele está passando ruim. Nem sempre é isso. Ou, não sei se acontece isso. Mas a oração que geralmente é pedida para a obra do Senhor, é para a firmeza da fé, para que a gente fique firme. Vê Paulo mesmo, quando ele teve aquele espinho dado na carne, que ele teve aquele espinho, foi pelo Senhor mesmo. Ele orou 3 vezes, ele nem pediu oração pelos irmãos. Ele disse: Timóteo, ore por mim, porque eu estou com espinho na carne. Tito, ore por mim, porque eu estou com espinho na carne. Não, ele mesmo orou. E a resposta veio para ele: a minha graça te basta. O Senhor falou isso para ele. Então, muitas vezes, a gente, ao invés de primeiro ir ao Senhor e falar diretamente com o Senhor, a gente já faz algo como que, meio que, como é que eu posso falar? Meio que desesperadamente, buscando logo a oração com o irmão, ou com um grupo de irmãos. Se eu estou com meu filho doente, se está acontecendo alguma coisa comigo, ou com algum ente querido, primeiro eu vou ao Senhor e primeiro confio que o Senhor vai estar fazendo o melhor. E aí não há problema nenhum de se colocar, falar com algum outro irmão: ó, irmão, tal pessoa está assim, eu pedi oração por você também, porque a oração do justo é muito boa, né? A oração do justo pode muito. Mas eu estou trazendo isso aqui, que é para a gente sempre meditar que primeiro a gente tem que se dar a Deus em tudo. Se eu sinto uma dor de cabeça e chego logo lá no grupo de Zap, bota assim: irmãos, olhe por mim porque eu estou com uma dor de cabeça e não sei, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi ir aos irmãos e não ao Senhor.
estou querendo dizer que particularmente a pessoa não orou, mas a impressão de que dá é que a oração dos irmãos é que vai resolver a questão. Não. É a vontade de Deus que é a melhor e aí vai resolver com certeza a questão. Mesmo que ninguém ore, somente aquela pessoa que está sentindo a dor de cabeça, ela ore, Deus já está olhando por ela. Deus já está assistindo a situação dela, assim como aconteceu com Epafrodito, que aqui Paulo diz assim, dessa forma. Deixa eu voltar cá. Filipenses, né? Olha o que Paulo diz aqui. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas a oração dos irmãos curou ele. Não. Mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque Paulo estava já passando muitas situações, e ele fala aqui desse Epafrodito, dizendo da seguinte forma: Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Enviado de quem? Os filipenses, para prover as necessidades de Paulo. Então a gente pode descansar no Senhor, que antes mesmo que a gente, com muita rapidez, vá pedir oração a alguém, o Senhor já está assistindo nossa situação. E é tudo isso que o Senhor quer, que a gente exercite isso, confiando nele. Primeiramente, sempre é Deus. Depois, deixa ele dar o resultado. E aí a gente vai ver o quanto Deus tem cuidado de nós, a gente provar o quanto Deus é bom. É sempre muito bom a gente estar meditando na palavra e vivendo a realidade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vem de um sistema religioso que existe essa questão de juntar muita gente para orar e que isso vai dar resultado, é chamado de corrente, tal, essas coisas todas. A gente até já conversou sobre isso, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. A palavra é bem clara em dizer que quando a gente ora em conformidade com a vontade de Deus, aí sim a gente vai ter certeza de que nossas orações foram ouvidas. Porque é de acordo com a vontade de Deus. Deus não vai fazer algo assim que queira prejudicar a gente. Ele pode até permitir, porque existem duas coisas. Existe a vontade de Deus, existe a permissão de Deus. A permissão de Deus é de acordo com o nosso coração, como aconteceu com Saul. O povo queria um rei e desprezou o Senhor através dos profetas, que regia ali as nações. Mas o povo queria um rei, igual às outras nações. O Senhor atendeu o pedido deles de acordo com o coração deles. Mas foi de acordo com o coração de Deus? Não. Mas foi atendido. Então é por isso que a gente deve estar sempre vivendo essa realidade de nossa vida. Aquilo que o Senhor está nos falando é do jeito que o Senhor está falando e não precisa a gente se desesperar em nada. Eu vou dar uma pausa aqui para outro irmão falar aí também, se quiser. E vou ler aqui, aproveitar para ler o versículo do irmão, né? Deixa eu ver aqui, foi Mateus 5:10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem até mais um versículo que um outro irmão aqui queria que a gente meditasse, mas antes disso aí, se algum irmão quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, irmão. Irmão, dá o 2 Reis 20 também, falando do rei Ezequias, né? Que também Deus queria fazer a vontade dele, né? E ele não quis. Aí, sobre a morte, né? Que Deus enviou o profeta. Coloca aí um também, eu acho que corrobora aí.
José Raimundo, acho que sua câmera está ligada, não sei se ainda está, viu? Só avisando. Fala aí, Barbudão. É sim, tava ligada. Ah, Segunda Reis, Segunda Reis fala aí. 20. Segunda Reis 20. Ô, quer ler? Eu? Quer que eu leia aqui ou você mesmo? Olha, Pode ler. naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Agora que eu vim prestar atenção aqui, que Isaías ainda estava ali próximo, né? Isaías tinha terminado de falar com Ezequias de imediato aquilo que a gente está falando, né? Olha como muitas vezes a gente vai muito desesperado nas coisas, né? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Pronto, está aí o resto do assunto aqui, se os irmãos quiserem, pode ler essa história, né, de Ezequias. Então, ele ouviu qual era a vontade do Senhor. Ele ouviu aqui qual era a vontade do Senhor. O que é que o Senhor vai fazer? O Senhor disse assim: diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, essa aqui foi a vontade do Senhor. Mas ele replicou com o Senhor naquilo que o profeta tinha dito. E aí, alguns irmãos falam, né, que esses 15 anos não foi de prazer para Ezequias. Um ponto também, irmãos, a pensarmos é que o lugar de passar aflições, tribulações, angústias, é aqui mesmo, é aqui na Terra. É nesse lugar que nós vamos manifestar, é aqui que vamos manifestar a nossa fé. Lá no céu não vai ter angústia, aflição, tribulação e nem fé. Então tudo que lemos, tudo que falamos, tudo que acreditamos, é aqui que nós vamos estar demonstrando isso, manifestando isso. Porque do contrário vai ser uma vida sem prática. Se isso não acontecer na nossa vida, como é que eu vou saber se tenho fé ou não? Se confio em Deus ou não? Só vai ser teoria, na prática não vou poder viver e nem demonstrar isso. Então, todas as aflições, tribulações, angústia, tudo isso que já falamos e citamos algumas, elas vão acontecer e são necessárias, inclusive, que aconteçam. E nós temos a oportunidade e o privilégio de padecer como Cristo padeceu. Não exatamente igual a Cristo, né? Mas por causa da verdade, por causa da justiça, por amor, por já sermos salvos, em gratidão, por termos uma consciência pura,
para com Deus, por tudo que Ele nos fez. Então, essa é a oportunidade que temos. Então, é preciso ter muito cuidado ao passarmos por isso, porque a carne ainda está aqui em nós, a gente está aqui no mundo ainda. E a gente pode perder essa oportunidade de, ao passar por essas aflições, deixar de glorificar ao Senhor, de dar graças ao Senhor, de lembrarmos do Senhor nas nossas aflições. Acredito que diariamente todos nós, de algum modo, né, passamos por aflições diversas. E muitas vezes, se não fizermos um exercício, que não é fácil, um exercício difícil, mas necessário e importante, de vermos Deus em tudo nas nossas vidas. É nesses momentos que a gente precisa, nos momentos mais difíceis. Porque no fácil até o ímpio vê, até o incrédulo vê. Quando está dando tudo certo, eles falam, graças a Deus, foi Deus e tal. Muitos falam. Mas na hora que o calo aperta, na hora da dificuldade, aí não é mais Deus. Então, é uma outra coisa. Então, é Deus sempre nas nossas vidas, irmãos, em tudo que acontece. A gente só precisa desse exercício, que não é fácil, mas ele é necessário diariamente. Vermos Deus. Acho que o Mário tem um vídeo, ele tem um vídeo, só que eu vi há muito tempo, é muito bom. Que retrata um pouco do que a gente está falando, acho que o título é Foi Eu Quem Fiz Isso. Acredito que é mais ou menos assim, foi eu quem fiz isso. E muito bom esse vídeo, acho que foi um irmão que escreveu uma carta, alguma coisa assim. E vai retratando ali vários episódios da vida, né, dando tudo errado na vida desse irmão que escreveu essa carta. Só que o final de cada coisa que não dava certo, ele falava, foi eu. Aí Deus respondia para ele, foi eu quem fiz isso. Você está doente, foi eu quem fiz isso. Perdeu o emprego, foi eu quem fiz isso. O filho morreu, foi eu quem fiz isso. Adoeci, foi eu quem fiz isso. É Deus, irmão, em tudo. E é muito importante essa confiança, essa fé, essa esperança que nós já temos, mas que é necessário exercitar. Porque a gente pode cair do outro lado, de nos acomodarmos ou nos esfriarmos e começar a ver nós nos negócios. Foi eu. O problema foi eu. Não estudei. O problema foi minha incompetência. Porque eu falei lá alguma coisa. Não deu certo. É eu. O problema sou eu. O problema é o mundo. É a política. É Satanás. Vixe. E aí a gente deixou de glorificar ao Senhor, de dar honra ao Senhor, porque somos filhos. E como é que as coisas acontecem na nossa vida se não é o Pai que está permitindo, o Pai que nos protege, o Pai que nos guarda? E se Ele está permitindo, tem um propósito. E a gente precisa ver isso. Até mesmo antes de orar e pedir para livrar a gente ou para tirar a gente daquela aflição, daquela angústia. É preciso primeiro ir tentar entender, buscar no Senhor, né? Para quê, por quê? E Ele dá a resposta se a gente tiver com o coração sincero. Achei aqui, irmão Isaac, já coloquei aqui para os irmãos no chat aí. Obrigado, irmão Danilo. Quem não viu, eu aconselho que veja. Muito, muito bom esse vídeo aí do irmão Mário explicando realmente essa situação. Eu acredito que eu assisti no passado várias vezes esse vídeo, é muito, muito bom realmente. E será porque eu assisti várias vezes e a gente está aqui falando, eu acho muito importante ficar falando sobre isso, porque eu costumo falhar, a passar alguma dificuldade na minha vida e ficar achando que foi eu, ou que foi os buracos da rua, ou que foi o carro que não está muito bom, e sempre ficar buscando alguma coisa para justificar aquilo ali que não deu certo. Mas graças ao Senhor que a cada dia a gente vai exercitando, e cada dia que você exercitar isso vai ficar mais fácil glorificar ao Senhor e andar de forma que dê glória a Ele a todo o tempo, e que você tenha realmente uma alegria no Espírito e não na carne. Mas é muito importante esse exercício diário de ver Deus em todas as circunstâncias. Quantas vezes em nossa vida, a nossa trajetória cristã,
nós vemos situações desagradáveis, nós oramos. Botar assim, uma pessoa que estava enferma, no leito, lá na UTI, e a gente orou, mas a pessoa morreu. Será que foi maldade de Deus isso? Não. É porque Deus sabe o que ele está fazendo, como o irmão falou, né? É claro que a gente tem nossas responsabilidades diante de Deus, e vai existir consequência em nossa vida devido ao nosso andar, devido ao que a gente faz. Mas nada pode frustrar o propósito de Deus de glorificar o Filho dele. O que pode acontecer, como o irmão falou, é a gente perder o privilégio, perder o momento, a chance de glorificar, de dar glória ao Filho de Deus, né? Mas Deus usa caminhos na nossa vida para, quando chegar no fim, um dia a gente vai entender que foi tudo para o nosso bem. Todas as coisas, juntamente, quando lá fala em Romanos, vamos ver esse versículo lá, né? Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, José, tá vendo? Como é bom a gente relembrar a palavra de Deus, né? Romanos 8:28. Já tem até de memória aí, né? Que maravilha. Fica guardadinho aqui na cachola. É muito bom para esse momento que a gente... Oi? O que foi que falou aí? Fui eu, você pode concluir. Oi, Lucitane, pode falar. Aí eu ia falar para a irmã Josélia que ela presta bem atenção de estar escrito tudo, todas as coisas, todas as coisas. Amém, irmão. Eu tomo posse. Eu própria, comigo própria hoje, no banheiro ali, falei assim, Senhor, me perdoe, mas todas as coisas colaboram para o bem. E, como é que se diz? Eu tenho hora que eu fico assim meia atordoada, aí daqui a pouco eu acordo e penso, o Senhor está no comando, no controle, então não adianta eu querer ficar ansiosa, porque não vai dar certo, então deixa Deus trabalhar. É justamente isso aí. Uma coisa que até no livro do irmão Bruce, ele falou que ele assim, que Deus não quer que a gente viva preocupado. Ele não quer que também a gente viva assim, de uma forma desleixada. Não é assim, que a gente não ligue para as coisas, não é isso não. A gente tem que estar atento para as coisas, sim. Mas ele não quer que a gente viva preocupado. O Senhor Jesus, lá nos Evangelhos, fala, por que estáis ansiosos, tal e tal, tal coisa, né? E se a gente realmente confia nesse Deus Todo-Poderoso, o que ele está falando, a gente deve tomar para a gente, né? É um exercício isso, não é da noite para o dia, no dia da noite, que a gente vai já estar maduro nisso, não é? Não estaremos maduros assim, mas dia após dia, passos de fé. São passos de fé que a gente está dando. E a gente vai crescendo no conhecimento, vai crescendo na graça de Deus, que é justamente isso que nos sustenta. E então a gente vai amadurecendo. A gente está aqui nesse mundo, crescendo e amadurecendo. É por isso que fala de um cristão perfeito, né? É amadurecimento. E que vai existir muitas barreiras, contrapés aí nisso, a gente vai tomar tropeços, muitas coisas vão acontecer até a gente chegar ao amadurecimento. A gente colocar o nosso coração diante do Senhor, e tudo que estiver acontecendo na vida da gente, primeiro a gente pensa no Senhor e descansa. E a primeira coisa que a gente faz é ficar inquieto. Qualquer coisinha, a unha encravou, pronto, uma inquietação para o dia todo. Deu um cortezinho, aconteceu algo, a panela virou na cozinha. A tendência nossa é logo ficar inquieto, né? Mas não é isso que Deus quer.
E como a irmã Lusitânia falou, a gente deve prestar atenção em tudo que está falando aqui. Ó. E sabemos, Paulo está dizendo que nós sabemos. E sabemos que todas as coisas, nós não estamos no mundo, como o irmão Isaac terminou de falar, né? É aqui no mundo que vamos passar por isso. No céu não vai ter isso. A oportunidade é aqui. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. Contribuem juntamente, são coisas juntas, né? Não é separado, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem do incrédulo, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Quem crê no Senhor Jesus, quem pertence a Deus, está incluído nesse versículo 28. Não fica ninguém de fora. Lembra mais um versículo aqui que os irmãos colocaram. Provérbios 12, 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. É sempre o contraste, né? Daquele que está andando em conformidade, né? Com a sua responsabilidade, bem. Porque provérbio é a sabedoria de Deus para o homem, né? A senda aqui desse mundo. E aquele que anda fazendo mal. E até de imaginações aí. Tem mais coisa aqui do irmão, deixa eu ver. Irmão, neste assunto de pedido de oração, tem uma passagem cujo o apóstolo Paulo diz: ore por nós para que eu abrir a nossa boca, Deus nos abra as portas da palavra. Eu não tenho certeza. Tem um versículo, deixa eu ver se algum irmão achar aí. Colossenses 4:3. Colossenses 4:3. E achei um outro aqui também. Orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Tem mais um aqui também. Efésios 6:19. Vamos ver do 18, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Embaixador em cadeias porque ele estava preso, né? Ele era preso, era um preso ali. Então, olha o sentido, a preocupação de Paulo em questão da oração.
e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Então era sempre em relação à obra do Senhor, que esse é o benefício verdadeiramente eterno para o homem. A questão das enfermidades que a gente passa, desemprego, qualquer outra coisa que a gente passa aqui, é tudo passageiro. Mas o que permanece realmente é a alma do homem ser salva. Porque é prioridade para Deus é que a alma do homem seja salva. Hoje mesmo eu estava lendo Mateus 16, né? Acho que é Mateus 16. Aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma. Isso é o mais importante. A salvação da alma. Resolvido isso aí, o que vem aqui nesse mundo para nós é fichinha. As aflições desse mundo aqui é tudo passageiro. O pior seria o pior é um homem não resolver a questão da salvação da sua alma e ser lançado no lago de fogo. Ele perde tudo. Não adiantou ele ser rico, levar uma vida boa, cheio de saúde, com uma boa família, ostentando. O que importa para nós é a eternidade. Até aqui, irmão. Se algum irmão quiser continuar falando. Irmão Dal, tem Mateus 10:28 também, falando da alma também. Parece que a internet de Dal caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue voltar. E a gente já finaliza, acho que deu horário aqui também. Irmão Elton e os outros irmãos Isaac e Jefferson que estão em comunhão aí. Eu ia sugerir no final aí, já mesmo que já está acabando, o texto que o irmão Isaac falou. Eu copiei aqui e iria botar no chat aí, se os irmãos tiverem o acesso aí para colocar na tela. Eu acho importante, se os irmãos concordarem aí, de ler só o texto para finalizar. Você consegue compartilhar ele, Isaac? Não, eu não tenho aqui, não. Abrindo pelo chat aí, esse de Danilo.
É o vídeo ou o acredito texto? que seria melhor os irmãos assistirem o vídeo, né, depois. Deixa eu ver aqui. É o texto, irmão. Tem um texto mesmo escrito. É um pouquinho longo, né? Mas Não, é longo. Eu acho melhor os irmãos assistirem o vídeo, entendeu? Fica mais real, né? Ouvindo o irmão Mário falar, que ele é um bom palestrante, ele fala muito bem lá no vídeo. Eu acredito que fica melhor. Pelo menos eu gosto de assistir, né? Se algum outro irmão não gostar, é só baixar lá também e olhar lá, vai ter a leitura também no responde.com, né? No site do Mário. Mas o vídeo no YouTube aí eu acredito que é até melhor, para quem quiser assistir, vale a pena. isso é verdade. Eu coloquei os dois aí, tanto o link do vídeo quanto da escrita aí também, do texto. Então, irmãos, a gente dá o. Acho que a internet dele caiu lá. A gente chegou aqui, o nosso horário são 9h32. Graças ao Senhor, né? Mais um tempo juntos aí, ouvindo das coisas do Senhor e que o Senhor possa nos animar, né? Nos animar e nos guiar nesse mundo aí complicado. Jefferson, você conseguiria dar graça aí pra gente finalizar, Jefferson, por favor? Amém. Tirar a gravação primeiro. Não sei se Dal consegue. Como é que tá aí agora? Porque acho que. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, somos gratos por mais este momento que tu proveste para conhecer